E, ó, o que eu sempre falei aqui, é impressionante, Mauro Betting, como eu sou o que menos estudo, o que menos assiste jogo, mas eu sou o mais sábio. Eu sei muito de futebol. Mas sabe o que você sabe? Pra alguém que não sabe nada, você sabe muito. É impressionante. Eu beijo, Alex, que porra nenhuma de futebol. Porque eu avisei pra todos vocês, eu avisei que o Estevão tava acima do Hendrick. Não. O Estevão é um monstro. Não, os dois são monstros. Não, o Estevão é melhor, gente. O Estevão ontem ele bateu a marca do Neymar. Sim. Com 17 anos, ele bateu mais participação em gols no Brasileiro do que o Neymar com 17 anos. O Neymar parabenizou o Estevão. O Estevão, deixa eu dizer uma coisa bem sincera aqui, ele é um monstro. O Estevão, se o Chelsea ajudar, porque eu acho o time do Chelsea uma bela de uma droga. Essa escolha não foi das mais felizes. Esse é o negócio. Tomara que ele supere isso. Ele tem tudo pra ser dos melhores do mundo, esse moleque. Ele joga muito, eu não tô exagerando, não. Não tá, não. E ele bateu a marca do Neymar. Por incrível que pareça, né? Não está exagerando. Dessa vez, você está coberto de razão. Você viu como eu sou sábio? Não, mas você tem razão. E aí é o que eu falo, Mauro. Por quê? Porque esse moleque, ele é completo. Eu não sei se ele sabe cabecear, vai. Aí eu não sei. É, boa pergunta. Eu também não sei. Mas ele como arranca, mano a mano, ele é um monstro. Busca o jogo o tempo inteiro, porque eu fui ver 2 jogos do Palmeiras no estádio. Ele vai no meio-campo toda hora buscar a bola, dá assistência, finaliza. Ele bate com as duas? Não sei se ele bate com as duas. Já melhorou muito com a direita, mas ainda... Cara, é um moleque que ele tem tudo pra ser muito craque. Pra mim, ele já é craque. Não, já é craque, não tem a menor dúvida. Assim, o Messinho, quando começa lá no coisa, ei, Messinho, não, Messinho sim, ele é um absurdo. E assim, o Palmeiras teve... Imagine se fosse até 1980, quando era o mercado fechado para os jogadores saírem, por exemplo, para a Itália, eram só 2 espanhóis, o Palmeiras podia ter feito o maior ataque da sua história. Mesmo, né? Com o Estevão e com o Hendrick e mais de Luiz Guilherme, já tem o Veiga de novo. Veiga igualando a marca do Edmundo como artilheiro do Palmeiras no século, para próximo de chegar na cota dos 100 gols pelo Palmeiras, e nem é um atacante ou meio atacante o Veiga, e não é só pênalti, e não tem demérito algum. Ele fez mais de 30 gols de pênalti, sim, mas vai bater. Ele ficou 28, acho que 28 ou 29 sem errar, até errar um contra o Santos lá do João Paulo na Vila Belmiro. Então, assim, ele é esse cara, tudo isso aí, e cabeça muito boa, formação muito boa. Nisso lembra também muito o Hendrick, a família, a formação, a inteligência, o posicionamento. Dá pra mim, e uma coisa interessante, né? Ele teve uma série de lesões que o impediram de jogar, e mesmo assim ele volta voando, e foi fundamental ontem num jogo que o Palmeiras de novo sofreu mais do que se imaginava. Foi um 5-3, muito mérito do Juventude, do Jair Ventura, que foi pra cima, legal, foi buscar empate. Jogo legal. Maravilhoso, bacana. Claro, os treinadores, o próprio Abel falou sobre isso, para treinador é chato. Gente, às vezes, desculpa, vocês são mais chatos que a gente, porque são jogos maravilhosos assim. Quase morri na transmissão da Jovem Pan, por óbvio, porque tem uma brincadeira que eu fiz com o Zé Manuel de Barros ontem à noite aqui na Pan, mas era meio falando sério, tipo, você acabou o jogo, tá bom demais, e foi melhor que com a emenda 5-3, mas uma coisa interessante, o Palmeiras, pelos meus critérios, criou 9 chances, que é normalmente a média que o time do Abel faz, mas dificilmente em 9 você faz 5, e das 5 chances do Juventude, 3 entraram. Claro, teve falhas defensivas, mas teve muito mérito. O primeiro gol, a bolaça que o Felipe Anderson toca pro Estevão, é um negócio espetacular. O gol, e quando a fase é boa, o Vanderlei, ele toca errado a bola. Até o perfil do palmeirense fala, cara, não devia ser contada a assistência, porque ele erra o passe, mas o zagueiro do Juventude, para infelicidade dele, se machuca, cai, e a bola sobra pro Veiga fazer mais um hat-trick, mais 3 gols num só jogo. De novo, o Veiga determinante. E o Palmeiras, Mauro, que na sexta-feira... Vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. De volta à rádio, agora na rádio e no YouTube. Mauro Betting falando sobre a goleada não, né? Mas a baita vitória. Festival de gols, né? De 5-3 com o Estevão de novo. Sendo monstruoso, e o Rafael Veiga metendo 3, né, Mauro? Metendo 3, de novo, fundamental. E o Palmeiras, que na sexta-feira já dependia só dele pelo empate maluco do Botafogo contra o Criciúma no Maracanã,
Com a vitória só depende dele, no sentido de que se o Palmeiras ganhar todos os jogos, não sei se vai ganhar, embora a melhor sequência do Palmeiras em 24, se o Palmeiras ganhar tudo até agora, e claro, o jogo duríssimo no Allianz Parque contra o próprio Botafogo na antepenúltima rodada, o Palmeiras é mais uma vez. Se ele ganhar tudo, ele ganha do Botafogo, claro. Exatamente, então é por isso que ele só depende dele. Está ainda a um ponto, o Botafogo está muito bem, é diferente do time que derreteu ano passado, é um outro momento, o Botafogo tem a frente dupla, claro que entre o Brasileiro e o Libertadores, o Botafogo vai pensar mais a Libertadores, mas dá para pensar nas duas, mas é um momento aí para, não vou dizer que é azar do Botafogo, mas para dificultar a vida do Fogão, é um Palmeiras que está jogando o melhor futebol, o mais consistente futebol dele do ano, em 24, embora ontem tenha sofrido mais do que deveria, e contra o Red Bull Bragantino há 2 semanas não foi um grande jogo. Gente, pro torcedor do Botafogo tá desesperado. E é sim. Primeiro, não pode o Botafogo não ganhar do Criciúma em casa. Não pode o Botafogo dar um mole desse nessa reta final. Até porque faz o torcedor relembrar todo aquele papelão que aconteceu no ano passado, gente. Que abriu 14 pontos do vice e acabou perdendo o título. Agora, por outro lado, se o Botafogo pode estar começando a afrouxar, se o Botafogo tem a Libertadores aí em paralelo, o Palmeiras não tem nada em paralelo. Palmeiras só tem o Brasileirão. Palmeiras é um especialista em Brasileirão. É o atual bicampeão brasileiro. Quando não ganha, né? Ele consegue o título. Não, Flávio, olha isso, cara. Olha... Mete uns fax. Ele é tão especialista que até quando não ganha, ele ganha. Tem um lá que ele ganhou 2. Então, é mérito, porque 68 foi o Botafogo, ganhou a Taça Brasil, a última, e outro ganhou o Robertão, foi o Santos do Pelé. Para quem não sabe, até porque não disputou a Taça Brasil, no caso, na época... Eram só os campeões estaduais, não tinha convidado. Diferentemente da Copa do Brasil e do Brasileiro, eu acho interessante que ele fala, por exemplo, em 79. Quantos clubes disputaram o Brasileiro de 79? Alguns paulistas não disputaram. Não, o Palmeiras disputou, o Palmeiras é de São Paulo. Eu falei, alguns paulistas... Pois é, você vê a bagunça. O campeonato durou 3 meses, o que não tira o mérito do Inter tricampeão invicto, único invicto do Enio Andrade, mas aí é do caramba. Aí vale porque 94... Mas era campeonato, né? Começou em 71, 79 ele foi. Não, mas calma aí. Eu concordo com o Mauro numa parte, com você em outra. Eu acho o Robertão tinha que ser o pai do Brasil. Mas não foi. Taça Brasil... Sim, mas a Taça Brasil eu acho uma vergonha ser. O Robertão não. Vergonha não. Eu não acho vergonha. Eu acho só que não deveria ser. Não. O Palmeiras jogou 3 jogos e foi campeão brasileiro. Para você ser campeão do mundo, você precisa disputar primeiro uma Libertadores, ou nem uma disputa de Libertadores, como foi o Corinthians e o Vampiro. Mas Mauro, eu não concordo que dá pra comparar com o título brasileiro. Não, eu acho que Taça Brasil é a mãe da Copa do Brasil, o Robertão é o pai do Brasileirão. Mas, de novo, dizer que é, como falou o Flávio Prado. O Flávio Prado e o Bruno Spindel Prado, que é aquelas coisas lá. Aquelas coisas lá, o Flamengo, inclusive, e outros times disputaram, quando disputaram... São Paulo não disputou, o Corinthians não, porque não ganhava. Para você disputar a Taça Brasil, tinha que ser campeão, não era convidado, né? E campeão com todos os tricampeões do mundo jogando aqui no Brasil. Os grandes torneios, os principais jogadores do mundo jogavam no futebol brasileiro. Inclusive alguns que não eram do Brasil, como Pedro Rocha, Figueiredo, jogaram depois, né? Taça Brasil. Mas não era. Você pode dizer que não era brasileiro. Qualquer coisa é. Agora, não é fax, são feitos e são fatos. Não. São torneios... Fazer um acordo com a Era de Ouro. Fazer acordo para poder... Não é fazer acordo. O grupo dos 13. Não, aí é uma outra história. Mas, de novo, foi dado a volta olímpica. Não é que caiu do céu. Ah, sim, mas não de Campeonato Brasileiro. Não. Campeonato Paulista também se dá volta olímpica, pô. E no Rio, aliás, se deu 2 voltas olímpicas em 90. Botafogo e Vasco é uma outra discussão. Agora, você minimizar o torneio que jogaram Pelé... Eu não minimizei. Eu tá disse que não era brasileiro. Não, diferente. Bom, brasileiro não é qualquer coisa, como falou o tal do qualquer coisa lá do Bruno Spindel. Eu não falei qualquer coisa. Não, eu falei que não é brasileiro. Mas dizer que é qualquer coisa e não mas é... eu não falei. Mas falar que é fax é fax. É feito ganhou e é fax. Não, ganhou em campo, deu volta olímpica. Não, mas volta olímpica deu porque ganhou aquele... Porque deu Taça Brasil e Robertão, né? Então, que não era Campeonato Brasileiro. Mas que era mais Estamos falando a mesma coisa. Não estão falando a mesma coisa. Estão falando algo que é muito importante e é um desfeito, um desrespeito. Não é desfeito. Claro que desfeito é você mudar o campeonato que não existia. Mudar a história. Isso não é mudar a história. É a história feita. Se é brasileiro ou não, uma outra coisa é menor, porque foram campeões. Eu não falei que o campeonato era ruim. Eu falei que não era brasileiro. Exatamente, não era ruim. É isso que vamos chegar. Mas eu não falei que era. Mas falar que é por fax, não, são feitos. Mas ganhou no fax. Não ganhou no fax. Ganhou
em campo. É feito e é fato. Mas mudou o título. Mas não é mudar o título, tanto faz. O troféu tá lá, tanto faz. O rei da Espanha, ele não é rei da Rússia. É isso que o Palmeiras tem. Não, o Palmeiras era rei, mas ele trocou o reinado. Não é. O país é o mesmo. Não era outra coisa. Era coisa que tinha, que não precisa unificar a partir de 2010 por uma série de interesses políticos, econômicos. Isso. Pessoal, e nisso a gente concorda. Eu não teria feito unificação. Agora, uma vez feita a unificação, gente, não é a Rádio Jovem Pan, não é a Placar, não é o Lance, não é o Mauro, não é o Flávio, não é ninguém. E outra coisa também, dizer que a gente está jogando para a galera, não. Quem joga para a galera é quem contra a unificação, porque quem joga para a galera está com mais de 61% dos torcedores, que são Corinthians, Flamengo e São Paulo, as 3 maiores torcidas do país, não ganharam a Taça Brasil e não ganharam o Robertão. Então quem joga para a galera é quem não assume, porque é oficial. Se é oficial, mas é oficial assinado pelo Ricardo Teixeira. Eu acho que o Mauro Betti tem razão com o Robertão. A Taça Brasil... Coisa assinada pelo Ricardo Teixeira, me desculpa. Não, mas então o Brasil não é tetra, não é penta. Deveria ser feita num papel bem fininho. Então não joga. Então vai jogar a Associação dos Amigos da Penha. Você usaria pra quê o papel assinado pelo Ricardo Teixeira? Eu fiquei curioso. Mas vem cá, então vai ser quem? Suave, né? Vai ser nós da Jovem Pan que vão dizer o que é campeão brasileiro? Claro. Não. Nós vamos que eles falarem então o Atlético Mineiro também é campeão brasileiro de 37. Aí é uma gigantesca. Não é nem eles assinaram lá também. Deram um título agora para o Juventus, fizeram miséria. Mas do Juventus, o título a mais, eu fui favorável. Eu fiz parte do conselho, achei que valia legal. Mas assim, gente, de novo, tudo é discutível. Mas, de novo, não é fax, são feitos. São quantos Robertões e quantas Taças Brasil? Taça Brasil de 59, é 68, Robertão de 67. Não, que o Palmeiras ganhou. São 2 Taças Brasil e 2 Robertões. Pronto, eu daria os 2 Robertões como brasileiro e a Taça Brasil não. Pode ser. Porque Taça Brasil, acho que gozação. Foram 3 jogos para ser campeão brasileiro. Não, mas por quê? Porque você era campeão estadual. Por exemplo, o São Paulo, quando é bi da Libertadores em 93... Não, eu entendo, Mauro, o seu argumento. Mas olha a injustiça. Os outros clubes que estão disputando contra todo mundo... para o país. O Robertão, eu acho válido. 1971 para o país para ver o primeiro campeonato brasileiro. E com esse nome... 1971. Aí o Pelé Santana chora, se emociona. Então, antes de 71, era qualquer coisa. O campeonato era importante. Não era o Bruno Spindler, não era qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Não, qualquer coisa no sentido de... Eram outros tipos de campeonato. O Robertão é... por causa desse período. Flávio, agora, você estava vivo. Não era campeonato brasileiro, porque ele começou em 1971. É só ver o que é a diferença do Robertão, por exemplo, de 70 para 71 é praticamente o mesmo. Só tem 2 ou 3 estados a mais. Mas não era o campeonato brasileiro. Ele começa em 71. Oh, meu Deus do céu. O Tele, durante a vida inteira dele, ele fala assim: eu ganhei o primeiro campeonato. Eu não ganho mais. O passado, até o passado você corrige. É um negócio... O Brasil muda até a história. Não é corrigir, é respeitar o passado. Essa você acaba desrespeitando. Eu não estou desrespeitando. Mas quando você fala que é campeonato brasileiro. Mas quando você fala que é fax, parece que o time não tinha ganho. Eu falei que ganhou o título no fax. Não, o título já estava lá. O título de campeão brasileiro vem no campeão brasileiro. Mas não era. Esse é o negócio. E não precisa. De novo, não precisa. Você sabe quem diminui isso? Não. Quem pede pra ser campeão. Quem diminui é que não respeita a história, não conhece a história. Parece que o título foi uma porcaria. Se não for representado por uma assinatura não precisa. Ricardo é como Teixeira. A Copa Rio não precisa ser mundial pra ser importante pra cacete. Isso, é isso que eu tô falando. Não precisa de assinatura do Ricardo Teixeira pra ser... Concordamos. É isso. De novo. Ô, Flávio, eu já tô cobrando do Bruno Landi do nosso YouTube, que é palmeirense, pra ele botar esse corte, hein? Que ele, às vezes, ele esconde esses cortes de você falando aí do fax. Bruno Landi tá cobrado. Só se ele for um tonto, porque eu já falei milhões de vezes. Não, só uma coisa, ele já falou. E outra coisa, não precisa fazer o corte. Eu repito quantas vezes eu preciso. É igual a história de São Paulo não caiu. São Paulo caiu. O São Paulo não caiu. E o Tele Santana, então, era tonto. Nesse caso, era tonto. O Tele treinava o Palmeiras. Eu tenho 3 entrevistas. Eu tenho 3 entrevistas do Tele Santana. 3. O Tele falando. Eu peguei o São Paulo e estava na segunda. E eu falei, eu briguei com o Tele. Eu tenho ingresso. Não, o ingresso é fake. Eu tenho ingresso do jogo que eu fui fazer em Olímpia. Quando que o Olímpia jogou a primeira divisão? Eu fiz pela Jovem Pan. Jogou a Série A2 e o ingresso é errado. São Paulo estava no Série A2. Não estava escrito Série B, era Série A2. A2 é o quê? Regulamento do Campeonato Paulista. Não haverá rebaixamento, ou seja, não houve que o São Paulo foi campeão. E A2 é o quê? A 2 faz parte da primeira divisão. Procura um texto. O Olímpia virou campeão. Depois que o São Paulo caiu, o Olímpia virou campeão. O Pablo Marçal do esporte, calma.
É impressionante. Aí eu já vou jogar isso aqui pra você. Pô, não, eu vou jogar a cadeira. Eu vou dar uma cadeirada. Não dá pra usar. Eu vou inventar a cadeirada. Não vou fazer também. Eu tô preocupado com a sua saúde. Por quê, mano? Você tá discutindo muito hoje.